certo? Tudo ótimo. Eu estava adiantando aqui um pouquinho para o pessoal, né, enquanto a gente conseguia te colocar na live, né, para eles fazerem conseguir. Às vezes tem a intenção que quer fazer a cirurgia plástica e sabe que está um pouquinho acima do peso, né? Ou às vezes eles já pulam essa etapa pela ansiedade e já vão te procurar direto, né? E daí quando chega no seu consultório, você fala que às vezes eles têm que emagrecer um pouquinho, tem alguma conduta que a gente precisa estar fazendo. Por isso que a gente está nessa live hoje, porque a gente trabalha em conjunto, né? Exatamente. Eu acho que a ideia da live surgiu da gente estar até ajudando a entregar um resultado melhor para os pacientes, fazer uma reeducação em conjunto, mostrar que as duas especialidades estão extremamente unificadas nesse sentido. Não adianta só o paciente partir para uma cirurgia plástica com o intuito de reduzir peso. Essa é até uma dúvida, um erro frequente da paciente que chega no nosso consultório. Ela chega achando que a cirurgia plástica vai ajudar ela a perder peso. E muito pelo contrário, a cirurgia plástica ajuda muito mais na questão da gente melhorar contorno, redefinir medidas, sim, mas a paciente que está ali com peso limite ou um pouquinho acima do peso vai sempre precisar dessa avaliação nutricional, tanto pré-operatória quanto pós-operatória, para ela obter um resultado melhor possível, né? Exatamente. O pessoal acha que a cirurgia vai ser um milagre, a resolução da vida deles e que eles vão poder comer depois, opa, vão poder comer de tudo depois, né? Acho que dieta nunca mais vai ser para a vida deles, porque eles fizeram a plástica. E isso não é verdade, né? Exatamente. A gente, eu fiz um estudo durante o meu último ano de especialização com pacientes submetidas à abdominoplastia, que é uma das cirurgias mais realizadas. E está principalmente realizado com uma paciente que está insatisfeita com a região do abdômen, uma gordurinha um pouco mais localizada. Esse estudo mostrou que 65% das pacientes, ou seja, de 6 a 7 pacientes em cada 10 que operavam, 6 meses depois elas estavam acima do peso no pré-operatório. Então, isso só reforça essa necessidade e a importância desse acompanhamento nutricional, tanto pré quanto pós-operatório. Essa paciente, além de ter que se ver mais bonita, se sentir melhor com o corpo dela, ela também tem que fazer essa parte de reeducação alimentar. Exatamente. Gente, eu pego muitas pacientes no consultório com 6 meses já com reganho de peso. Às vezes, o que que acontece, né? Ela fez a lipo, fez a abdominoplastia, a autoestima dela levantou, ela tá se sentindo bem, então a parte social dela também melhora. Então, ela começa a sair mais, acaba bebendo mais e vem o ganho de peso. Então, por isso que é importante você saber o que tem que fazer antes e depois, porque não vai jogar o valor da cirurgia fora, né? Porque depois você vai ter que fazer tudo de Exatamente. novo, né? E não é um Exatamente. procedimento barato. Então, assim, Exatamente. quando o doutor ele me passa algumas pacientes já no consultório, antes de fazer a cirurgia, eu sempre tenho uma conduta com elas. Então, a gente vai depender do tempo que a gente tem para trabalhar. Né? Então, assim, se ela tem um tempo maior, que ainda não marcou a cirurgia, o doutor vê que ela precisa emagrecer, às vezes está sobrepeso, tem paciente que está sobre obesidade, eu consigo trabalhar com ela com um tempo maior, mais tranquila. Então, a gente cria toda uma conduta, né? Eu crio todo um plano, uma estratégia para ela poder chegar na cirurgia ok. Então, ela vai chegar na cirurgia na melhor forma possível. Então, o emagrecimento, né, o doutor pode até me dizer, melhor, mas não é só o benefício da paciente, né? A cirurgia se torna mais fácil e os riscos também diminuem, não é isso, doutor? Exatamente. A gente tem um ideal, um peso ideal que a gente diz para a cirurgia plástica. Tem Aham. a Giana pode explicar até com mais propriedade do que eu sobre o índice de massa corpórea, né? O cálculo que é o peso sobre a altura. Hoje tem diversos aplicativos para o celular que calculam isso de uma forma bem rápida para paciente que estiver interessado em saber qual que é esse IMC dela. Para a paciente que vai ser submetida à cirurgia plástica, hoje eu exijo um IMC de até 28 no máximo. Paciente que tem que estar com esse índice de massa corpórea abaixo de 28. Então, por que esse IMC de 28? Ah, não dá para operar um pouquinho mais gordinha? Existe a possibilidade de operar? Claro, você vai lá e faz a cirurgia, mas aí você está assumindo um risco maior de infecção, um risco maior de trombose, trombose pulmonar, abertura de pontos, inúmeras complicações que elas aumentam consideravelmente com esse IMC maior. Então, a gente limita no IMC de 28 porque a gente quer esse pós-operatório mais tranquilo para a paciente e para o cirurgião também.
Exatamente. Então, assim, o IMC, ele é o cálculo universal que a gente faz, que é o peso pela altura. Mas, além do IMC, a gente também faz avaliação física do paciente. Então, eu vejo pregas, as pregas cutâneas, a gente vê o percentual de gordura que tem, então a gente faz todo um conjunto, né? Então, para ver o que realmente o paciente precisa emagrecer. Doutor, eu pego muito paciente também que quando volta da cirurgia, bem aquele recomecinho, às vezes de 1, 2 meses, e reclama que está com aquela barriguinha inchada, né? Eles falam que estão com o abdômen estendido, aquela barriguinha alta, redondinha. E daí, quando a gente vai fazer a prega ela está muito fininha. E a gente vê que essa gordura é gordura visceral. Então, por isso que a gente pede também o emagrecimento antes. Né? Até como é que chega o procedimento da cirurgia? Até quanto assim que a cânula consegue tirar dessa gordura que estão me perguntando? Isso, essa é uma dúvida bem frequente. Algumas pacientes costumam mandar a história do estômago alto, né? Elas acharem Isso. que às vezes ela está com IMC bom de 27 até no 28 ali, mas ela tem a história do estômago alto. Ela sente que o estômago do alto. E na verdade esse estômago alto não existe. Ele está quietinho no canto dele lá e o que existe é uma gordura visceral maior. Então, se a gente for ver por planos, a gente tem a nossa pele, debaixo da pele a gente tem esse coxinho de gordura. Então, o cirurgião vai trabalhar nessa estrutura, tanto pele quanto esse coxinho de gordura. Abaixo desse coxinho de gordura, a gente vai ter músculo e lá dentro os órgãos. Nesses órgãos tem muita parte de gordura visceral. Essa gordura, além de mais perigosa para efeitos cardiovasculares e doenças sistêmicas, ela é uma doença, é uma gordura que o cirurgião plástico não chega lá, não é mexida. Essa gordura é basicamente perdida com dieta e com exercício físico. Então, essa gordura visceral, quem mexe sou eu. Tô brincando. Exatamente. Então, assim, com a dieta, a gente consegue diminuir a gordura visceral com a atividade física também. Então, por isso que a alimentação ela é bem importante nesse processo, tá, gente? Então, o que que a gente faz? Veio para o consultório, tem esse emagrecimento, a gente fez toda a avaliação, viu que precisa emagrecer, eu entro com a conduta. Então, a gente faz todo o acompanhamento. E o que estão me perguntando também é assim, eu posso continuar emagrecendo até quando? Né? Já me perguntaram isso. Então, assim, eu tenho um prazo, tá? Quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente tem data para começar a dieta e data para terminar essa dieta. Né? Então, chegou naquele prazo ali, o que você perdeu, perdeu. Né? Um mês antes, uns 15 dias antes, eu não emagreço mais os nossos pacientes. Então, o que, que a gente faz nesse pré-operatório? Eu vou cuidar da imunidade do nosso paciente. Então, a gente vai reestruturar, fortalecer essa imunidade e esse corpo. Por quê? Porque ele vai passar por um processo cirúrgico. Então, a gente precisa estar com todas as vitaminas, a imunidade bem forte. Então, é isso que eu faço. Então, uns 15 dias antes, né, dependendo do paciente, a gente entra com esse processo para reforçar a imunidade. Daí não tem mais o emagrecimento. Exatamente, essa parte é muito importante, né? Algumas pacientes às vezes acham, erram nos dois pontos, ou tentar fazer uma dieta maluca, muito restritiva no pré-operatório e acabar tendo com níveis de proteína, até dando um pouquinho de anemia no pré-operatório, e isso atrapalhando a própria recuperação, pois as proteínas são importantes na fase de cicatrização, a anemia Sim, também é importante não existir para qualquer complicação. E elas devem sempre estar atentas a tanto esse emagrecimento quanto o outro componente. A paciente que pensa assim, agora eu vou operar, agora eu vou comer de tudo, né? Isso também é bem comum. Vai e faz a é, festa, o doutor já me mediu, ele já autorizou a minha cirurgia. Se eu ganhar 2, estou 3 quilos, tranquila. ele que lute, né? Então, esse também é o Exata. outro E ponto depois vem errado. reclamar, né? Exatamente. Então, é esse ponto que eu acho interessantíssimo, essa minha parceria com a Giana ali na Clinicar em Curitiba, e a gente está, principalmente as pacientes de lipo e de abdominoplastia, a gente está fazendo essa parceria da paciente passar por avaliação e ela ter essa dieta bem prescrita, tanto no pré-operatório, quanto esse acompanhamento no pós-operatório. Exatamente. Aí o que, que vai acontecer? Emagreceu, chegou para a próxima cirurgia, a gente vai aprender, né? Então a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu nesse tempo de emagrecimento. Você não vai emagrecer, mas vai ter alimentação saudável e a gente vai reforçar a sua imunidade. Fez a cirurgia, né? Aí o pessoal tem a maior dúvida, e agora? Fiz a cirurgia, tô livre?
né? Posso comer o que eu quiser, posso ir para balada. Me perguntaram até em questão de banho, quanto tempo que volta para academia, se já pode tomar banho logo depois, se pode comer feijoada. Essa da feijoada é boa. Tem algumas partes que são importantes, e a feijoada é uma delas, até porque tem alguns estudos que mostram uma restrição à carne de porco e frutos do mar. Na verdade, eles não teriam nenhum componente, se você for ver biologicamente falando, de atrapalhar em questão de cicatrização. É que eles comem, tanto a feijoada quanto os frutos do mar, são a feijoada por conter carne de porco e os frutos do mar, principalmente camarão, crustáceo, eles têm um componente alérgico maior, né? Então, um paciente às vezes que não sabia que tinha um componente alérgico, faz uma reação alérgica a algum componente alimentar e edema, né? Edema, tanto como edema de mucosa, de olhos, de boca, ele pode inchar a região da área da cicatriz. Essa cicatriz inchada pode abrir ponto, infeccionar. Isso Exato. tudo então é importante essa restrição desses 30 dias. Outro ponto que é importante, que sempre me perguntam, é colágeno. Posso tomar colágeno? Posso não tomar colágeno? Eu até fui fazer uma revisão bibliográfica disso hoje, já que está na fama dos estudos científicos aí. O estudo científico que eu li hoje, ele fala bastante a favor desse colágeno aumentar os fibroblastos, aumentar os produtos que promovem o estímulo de colágeno. Então, fazer mal não faz, os estudos não são bem certos, então, se a paciente já costuma tomar esse colágeno, eu não vejo problema nenhum. Eu gosto do colágeno na prática, né? A gente não tem esse estudo, mas eu vejo muito resultado. Tem pacientes que o corpo reage muito bem com o colágeno, então eu acabo prescrevendo também. Então é assim, gente, pós-cirúrgico vai depender. Quando você vai para consulta de pré-cirurgia, você já sai com o teu pós-cirúrgico, porque você vai voltar para Nutri uns 2, 3 meses depois. Então, eu já te dou toda essa conduta. Então, assim, ela é individualizada e depende de cada paciente. Tem paciente que vai sair, que é um pouquinho mais sensível, acaba indo para a dieta um pouquinho mais pastosa, depois vai para a dieta branda. Tem gente que tem uma recuperação super boa. Mas, assim, você acabou de fazer uma cirurgia, você está com edema, você vai comer uma feijoada que tem muito sódio, né? Não é o indicado. Então, lembre que a gente fez aquela reeducação, a gente aprendeu a se alimentar. A gente precisa de todos os grupos alimentares. Então, tem gente que ainda quer sair da cirurgia e quer continuar emagrecendo. Também não é o momento de emagrecer. O primeiro e segundo mês pós-cirúrgico, você não vai emagrecer, você vai continuar cuidando da tua imunidade para você ter uma recuperação mais rápida e a cicatrização melhor também e mais rápida. Aonde a gente entra com colágeno, né? Dependendo se o paciente necessita, a gente entra com a boa alimentação, a base de proteína e as vitaminas, se for necessário, que daí essa parte é individualizada. Exatamente. Tem uma pergunta que fizeram agora aqui, se o pós-operatório dá mais fome ou é lenda. O que existe, tanto na cirurgia plástica quanto em qualquer cirurgia, é uma resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? A cirurgia em si, para o corpo, ele se considera aquilo um trauma. Então, ele vai aumentar um pouco os níveis de hormônios que aumentam até um pouco o teu metabolismo, e é natural você sentir um pouquinho mais de fome. Mas essa fome, claro, se você tiver uma dieta bem prescrita e bem orientada por uma nutricionista tua, ou que o seu cirurgião tem indicado, essa fome vai ser saciada e você não vai estar precisando balancear com comida mais gordurosa ou alguma coisa assim, e vai te fazer ganhar peso nesse pós-operatório, né, Giana? Exatamente. Então eu acabo que eu fraciono essas refeições. A gente come mais vezes ao dia, porém pequenas porções. Por quê? Porque a gente está com desconforto da cinta ou do sutiã. Então, às vezes fica meio ruim, você come, fica estufadinha, pesada. Então, a gente diminui a quantidade e daí come mais vezes. Então, se alimenta daqui umas 2 horas, vai lá, come mais alguma coisinha, mas com nutrientes. Então, a gente precisa de carboidrato pós-operatório, né? Só que carboidratos que você vai consumir? O índice glicêmico baixo, você vai colocar os integrais, né? Vai tirar um pouco, não pode açúcar, eu tiro o sal da alimentação por causa do edema, né? A gente tira o açúcar, a gente coloca proteína e a gente precisa muito de fibra.
né? Por causa do intestino que precisa funcionar, porque às vezes ele prende um pouquinho nesse pós-operatório, não é isso, doutor? Isso, o intestino tende a ficar mais preguiçoso no pós-operatório pela própria anestesia em si e, algumas medicações que a gente utiliza para dor até. Alguns analgésicos, eles tendem a trazer esse Exatamente. trânsito intestinal mais lento. Então, às vezes, a paciente que já era um pouquinho constipada, se ela não cuidar bem, vai constipar ainda mais nesse pós-operatório, a barriga vai inchar mais, vai sentir mais dor, mais desconforto. Então, a parte das fibras ali também é importantíssimo nesse pós-operatório. Isso. Então, assim, tem cirurgiões, tem médicos que já prescrevem uma fibra, né? Mas a gente pode melhorar isso com a parte da alimentação. Então, assim, o único grupo alimentar que não é que eu retiro, mas eu deixo livre para pacientes ver se ela quer comer ou não, são as leguminosas. Então, feijão, lentilha, esses alimentos eles fermentam um pouquinho, estão tirando mais gases. Então, se a paciente perceber que ela tenha esse inchaço, esse desconforto e ela não quiser comer, ok, elas são fontes de proteína, mas a gente pode substituir na fonte animal outras proteínas, né? Então carnes, carnes magras, isso tudo a gente entra. Lembrando que a gente tira os alergênicos, né? Tem mais propensão a ter alergênico que são os camarões, peixes crus. Nesse momento a gente tira, que o doutor já falou. Exatamente, essa parte é importante. Perguntaram ali Coca-Cola e chocolate. Eu não deixo, não. Coca-Cola e Nem chocolate pensar. nos primeiros 30 dias. Eu já não deixo, imagina. Não Nem vai pensar. deixar. Doutor, eu vi que passou uma pergunta ali, que eles estavam apertando de banho de sol. Se pode tomar banho de sol logo após a cirurgia. De jeito nenhum, tá? A primeira fase da cirurgia, todo mundo, todas as meninas que estiverem aí, homens, que já fizeram a cirurgia, vão perceber que os 30, até uns 3 a 4 meses, a cicatriz ela é bem avermelhada. Aquela vermelhidão da Uhum. cicatriz é por revascularização. Estão se criando novos vasos sanguíneos naquela região da cicatriz. E essa revascularização, esses vasos sanguíneos estão ricos em hemoglobina, em hemocromatina, que é o que dá essa pigmentação vermelha. E isso com exposição solar, ele mancha. Então, a cicatriz que tomar sol precocemente, ela vai ficar mais escura. Isso é fato. Então, o paciente tem que ficar pelo menos 4 a 6 meses sem tomar banho de sol na região. Claro, você operou ali em setembro, mais ou menos, em dezembro quer ir para a praia, o que eu oriento é passar um protetor solar de um fator bem alto, um fator 50, 60, e cobrir a região da cicatriz bem, né, com biquíni, e evitar ao máximo ficar no sol. Quanto mais ela cuidar dessa cicatriz no primeiro ano, melhor vai ser o resultado, mais clarinha ela vai ficar. Ótimo. E eu vi aqui também que passou uma pergunta sobre a prótese de silicone. Se também tem que fazer o procedimento, o cuidado com a nutricionista. Eu já te adianto que sim, porque a mama é gordura, né? Exatamente. Então, uhum. Exatamente. Tanto para as pacientes que vão colocar prótese, principalmente muito para as pacientes que vão fazer a mastopexia ou mamoplastia redutora, é exatamente isso que a Giana falou. Um componente importante dessa mama é gordura. Então, se a gente colocar uma prótese para aumentar ou para dar um colo maior, e nesse pós-operatório a paciente vier a ganhar 3, 4, 5 quilos, ou até o contrário, se a paciente nesse pós-operatório resolver perder 5, 6, 7 quilos, esse resultado a longo prazo vai mudar muito. Essa mama pode cair, ou pode ficar com um aspecto diferente daquele desejado pela paciente. Então, é tudo... essa paciente já tem que entrar, e por isso a importância dessa parceria, ela já tem que entrar na cirurgia com esse peso ideal, esse peso que ela vai manter a longo prazo. Entrar já nesse peso e com consciência que tem que manter ele, né? Então, assim, Exatamente. tem muita gente que me pergunta comenta que a cirurgia é milagrosa, né? Então, dizem, né, doutora, vê se isso é verdade, que aonde a gente faz a lipo, você não engorda nunca mais. Isso é verdade? Que a gordurinha ela se acumula em outro lugar, mas ali onde você tirou não volta mais. Isso é verdade? Ela é uma mentira parcial, vamos dizer assim. O que acontece? Dependendo da área que você faz a lipoaspiração e você retira aquelas células de gordura, você tende, como em qualquer outro procedimento cirúrgico, criar uma fibrose naquela área. Então, realmente vai ser mais difícil haver um depósito de célula de gordura naquela localização como tinha antes.
mas a paciente tende a engordar sim. Não quer dizer que ela não vai ganhar peso, mas tem paciente que a gente já fez abdominoplastia pela segunda vez, porque ela operou a primeira, deu 4, 5 anos, ela ganha todo aquele peso, flacidez, excesso de pele, e ela voltou para reoperar, ou seja, se não cuidar, vai ganhar todo o peso e ganhar toda a flacidez e perder o contorno corporal que ela tinha ganho com o procedimento cirúrgico. Ah, estou perguntando aqui, não estou conseguindo perder peso, mesmo com a dieta, meu peso estacionou. Se tem alguma fórmula para indicar? Então, assim, você está fazendo essa dieta com um profissional, né? O que acontece muito é que às vezes as pessoas vão na nutricionista, pegam o primeiro cardápio e não voltam mais. Né? Então eles acham que aquele cardápio vai poder fazer pro resto da vida. Aí, claro, ele não tem o retorno, não tem o acompanhamento, o peso estaciona. Então, se você está com um acompanhamento nutricional, retorna para o seu nutricionista que provavelmente está na hora de ajustar o teu cardápio. Né? Então, assim, a dieta ela também tem, né? Por isso que a gente faz os retornos, faz o acompanhamento, porque chega uma hora que o teu peso, o teu corpo se estaciona e se acostuma com aquele alimento. Né? Então não vai mais fazer efeito. Por isso que o nosso cardápio sempre está mudando, a gente sempre está fazendo os cálculos. Às vezes o pessoal acha que é muito fácil fazer um cardápio nutricional, mas tem muitos cálculos atrás daquela folha que a gente entrega para eles, que eles acham que a gente só faz uma combinação bonitinha ali, mas não é. Então tem que ver se está ajustado para você. Né? E o cardápio é individual, nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para o Dr. Pedro ou para outra pessoa. Por isso que a gente faz esse acompanhamento individual. A gente vê um por um, paciente por paciente, e a gente vê a melhor conduta para eles. Exatamente. É importante elas terem essa consciência do o que é para cada paciente, né? Então, todos os pacientes a gente individualiza. O cálculo baseado, um dos mais famosos aí para avaliação nutricional, ele leva em conta a idade, peso, altura, sexo da paciente, uma taxa metabólica basal se a paciente já faz algum exercício, se ela não faz, tudo isso vai mudar muito. E também a carga calórica de cada alimento, né? Se a paciente, às vezes, muita paciente às vezes acha que o alimento que ela está comendo é extremamente nutritivo, mas aquilo tá trazendo uma carga calórica. Um que é bem famoso é pasta de amendoim, né? Pasta de amendoim ficou super famoso pela galera fit aí, tem uma carga calórica enorme, então dá para comer, dá, mas tem um limite. Tem que cuidar da pasta, né? Porque às vezes não é a pasta pura, porque a pasta de amendoim pura, ela não é gostosa. Se ela for gostosa, se ela for docinha, pode ter certeza que ela não é pura. E me perguntaram aqui a questão da água também. Gente, hidratação pós-operatório sempre, pós, que nem a gente comentou um pouquinho rapidinho ali do intestino preso, então a gente precisa dessa água, né? E a gente precisa água, hidratação para ter um pós-operatório melhor. Então a gente está com edemas, a gente está inchado, mas a hidratação é importante. E perguntar de chá termogênico. Logo pós-operatório, nesse primeiro mês, eu não indico nada nesse sentido, né? Que nem eu falei, a gente cuida da imunidade. Não é momento de emagrecer, é momento de recuperação, né? Então, não é o momento do emagrecimento. O emagrecimento é depois, quando você retornar para a consulta, mas não no pré-operatório, no pós-operatório. Muitos desses chás, inclusive, a gente questiona no pré-operatório, porque alguns deles interferem nas vias de coagulação, né? Então, aumenta o risco de sangramento, vitamina K, tudo isso. Então, tem muito chá que é conhecido de a paciente estar tomando no pré-operatório, então sempre é legal o paciente que costuma tomar um chá para emagrecer, alguma coisinha, informar o cirurgião dela, porque alguns desses chás podem até interferir durante a cirurgia no controle de sangramento, isso tudo é bem importante. E tem o uma ômega ali que eu 3... achei legal, que é suplementação. O que você acha, Diana? Então, eu até ia falar para você do ômega 3. O ômega 3 eu também gosto, ele é bom para a imunidade, mas eu geralmente suspendo ele antes da cirurgia por causa do sangramento. Né? Daí, depois do pós-cirúrgico, eu retorno com o ômega 3. O suplemento vai depender do paciente, é isso que a gente falou, individualizado. A gente vai ver o que ele necessita através dos exames bioquímicos. Eu vou ver se ele precisa suplementar alguma coisa ou não.
né? Mas de imediato, hoje eu posso dizer que se você tiver uma alimentação equilibrada, se você seguir tudo certinho que a gente fizer, provavelmente você não precisa de uma suplementação, né? Repor alguma vitamina extra que os alimentos não vão te dar, mas aí vai depender de cada paciente. Exato. Eu acho que a suplementação hoje, um whey, protein, ele serve principalmente para a correria do dia a dia, né? Para você não acabar indo comer uma besteira, você tem um whey, um desses iogurtes com proteína, é para uma correria, você acabou não conseguindo se alimentar direito ali, trabalho, alguma coisa, e acabar aquilo sendo uma fonte de nutriente para você num momento específico e não como um substituto a uma refeição completa. Sim. Sim, se você está em casa agora em época de pandemia, não está saindo, você está próximo da tua cozinha, você tem tempo para cozinhar, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes está trabalhando até mais do que antes, mas assim, você tem tempo, então realmente é para uma emergência. Até essas barrinhas de proteína, que às vezes a gente deixa no carro, alguma coisa assim, as oleaginosas são importantes, as gorduras boas são importantes para esse processo de emagrecimento, são importantes para a recuperação, mas sempre com moderação. Então, tipo, não tem tempo para fazer o alimento, aí a gente entra com esse tipo de suplementação, sim, mas são exceções, né? Nesse momento são exceções. Suco de frutas. Eu gosto muito de frutas que são ricas em vitamina C. A vitamina C, ela é essencial como precursora de colágeno, né? O colágeno todo mundo conhece como rejuvenescedor, é, a própria cicatriz, a matriz dessa cicatriz é composta de colágeno. Então, eu acho que é importantíssimo esses sucos ricos em vitamina C no pós-operatório, né? Eu sempre recomendo também. Ah. Perguntaram aqui quanto tempo depois que retorna ao médico depois da cirurgia. Uhum. Eu tenho um protocolo, é claro, cada cirurgião vai fazer o próprio protocolo, tudo isso. Eu, nas minhas pacientes aí na Clinicar e aqui em Balneário Camboriú, eu faço um retorno de todas, independente do procedimento, uma vez por semana, no primeiro mês. A partir desse primeiro mês, quinzenal até o segundo mês, daí um retorno com 3 meses, depois um retorno com 6 meses para eu dar alta para essa paciente. Claro, paciente ou outra que eu precisava ver 2 vezes na semana, às vezes a gente aumenta, ou a paciente que não pode vir até o consultório e já está bem, a gente pode espaçar um pouco mais, mas esse é o protocolo que eu sigo hoje no consultório. Tá. E perguntaram aqui também se a paciente tem diástase, se ela fizer abnoplastia, isso resolve a Resolve, tá? diástase? É isso. Uma das etapas da cirurgia da abdominoplastia é corrigir a diástase. O que é a diástase? Os gominhos, os quadradinhos lá que a gente vê o pessoal muito fitness tem na barriga, ela a mulher no pós-período de gravidez, para aquele útero crescer, ele acaba afastando essa musculatura. Na hora que esse útero regride de tamanho, esse músculo acaba ficando afastado. Então, na função nossa na cirurgia é costurar e juntar novamente esse músculo. Um dos principais intuitos da cirurgia da abdominoplastia é resolver a diástase. Ah, que legal. E perguntaram aqui se come só carnes magras depois da cirurgia, né? Essa é contigo. Sim, sim, o ideal é comer as carnes mais magras, de boas qualidades, sempre, não só depois da cirurgia, mas tem que manter sempre. É, Estou perguntando se a parabéns. Isa já fez algum procedimento com o Dr. Pedro? A Isa é minha cunhada, tá online aí com a gente. Ah, A Isa eu não gente, posso contar, é segredo de consultório. a gente morre, mas não É, conta. Perguntar, vamos ver, tem mais alguma pergunta aqui? Como perder a barriga? Gente, não tem dieta, segredo. atividade física e o que sobrar o Dr. Pedro resolve. Exatamente. Não tem segredo, não. Eu costumo falar para os pacientes. Tem muito que chega. Esses dias, alguma paciente chegou para mim até em consultório e falou que eu recomendei que ela tinha que perder 15 quilos. Ela falou: mas se eu perder 15 quilos, meu rosto fica muito magro e tudo. Eu falei: não tem segredo, a gente precisa dessa segurança para você. Então, basicamente, peso é que nem conta bancária, é o que você come e o que você gasta. Então, precisa dessa dieta, precisa. Eu não gosto muito até do termo dieta, eu gosto muito mais de uma reeducação alimentar. A Educação dieta é alimentar. a famosa que você faz por um tempo,
e você, cedo ou tarde, você vai largar dela. A hora que você reaprende a se alimentar, ela vira uma Foi o que eu rotina para falei, né? você. Dieta tem data para começar e data para terminar. Então, quando a gente vai Exato. fazer ali, que você precisa emagrecer, a gente faz essa dieta, depois a gente entra na reeducação alimentar. Exatamente. O que acontece muito, doutor, também, é que às vezes os pacientes têm medo. Quando a gente pede para eles emagrecer, eles acham que eles vão emagrecer e a gente não vai fazer a cirurgia neles. Eles acham, ah, agora que eu tô magra, eles não vão querer me operar. Corre o risco? É muito difícil. É claro, se a minha paciente hoje, a paciente de lipo com uma gordurinha localizada ou outra, acabar emagrecendo nesse pré-operatório e aquilo vier dessa forma saudável, é sempre uma escolha da paciente e do médico. Você também contraindicar o procedimento cirúrgico, né? Acho que melhor do que o médico que sabe indicar é o médico que sabe contraindicar um procedimento, né? Então, se a paciente acabar perdendo sozinha, ótimo, ela transformou aquilo até numa forma de autossuperação, tudo. É como eu comentei, a cirurgia plástica nunca ela foi feita para emagrecer. Ela é sempre uma cirurgia de contorno, de você melhorar uma autoestima, um seio que você não está satisfeita, uma gordurinha localizada, aquela pele que está sobrando na barriga depois de uma gravidez. É para trazer uma autoestima, também para preservar a saúde e a paciente ou o paciente se sentir melhor, né? Ah, perguntaram aqui da hidrolipo, se tem que fazer a dieta antes. Essencial, essencial, tá? É a que eu mais peço, tá? Essa paciente, mais do que qualquer outra, ela vai ter que se reeducar alimentar. A gente vai conseguir dar o contorno, vai conseguir, até na lipo HD, dar um pouquinho aquela definição, mas se essa paciente não aprender a comer, com 6 meses ela vai ter perdido totalmente a cirurgia dela, porque vai voltar. Exatamente. E uma questão também aqui que estão perguntando é da diabetes, né? Eu acho que a gente nem comentou, mas assim, a diabetes ela tem que estar bem controlada, né? Exato. A alimentação é indispensável antes da cirurgia, né? Para a gente poder fazer, porque a cicatrização é mais demorada, o sangramento, o risco, né, de ter um sangramento ali é maior. Então, se você está com uma glicemia controlada, você pode fazer tranquilamente, né, doutor? Exatamente. Durante a primeira consulta, a gente vai pedir uma série de exames de rotina, né? Todos esses exames têm que estar 100%. Não aceito 98%, 99%. Esses exames têm que estar todos normais. Eu falo para as pacientes, você está entrando 100% dentro da cirurgia e você vai sair dela 100%. Então, esses exames, exame de urina, não pode estar com infecção urinária. Para paciente diabética, dá para operar? Dá para operar. Mas ela também vai ter que estar bem. Todas as minhas pacientes, independente de idade ou de problema anterior, passam por avaliação do cardiologista, raio-x, eletrocardiograma. Então, tem que fazer essa avaliação completa para vocês entrarem 100% dentro do centro cirúrgico. Tem um aqui, tomei por muito tempo emagrecedor e agora, mesmo com a dieta, não sai desse peso. Será que vou voltar a emagrecer sem emagrecedor? Minha cirurgia é para novembro. Esse é o grande Vamos problema dos agendar uma consulta. emagrecedores, né? Não sei qual Eles você tomou, Edi, mas a grande maioria deles, eles fazem uma inibição a nível do sistema nervoso, né? De hormônios regulados para apetite. Então, essa questão de parar tudo de uma vez só, esse feedback que o corpo dá é a paciente que eu falo. Se não reeducar, ela vai voltar a engordar. Então, é, o mais interessante é passar por avaliação para ter essa ideia completa mesmo. eu também não gosto desses tipos de medicamentos, né? Mas quando chega algum paciente no meu consultório que está usando, eu sempre oriento o desmame, né? Então, quando a gente vai parar ele, a gente faz o desmame, vai tirando gradativamente para não ter esse efeito. Mas demora um pouquinho, mas volta. Você consegue emagrecer. Mas tem que procurar Exatamente. um acompanhamento de um profissional. Exatamente, tá aí a doutora Giane. Só marcar uma consulta com ela. Isso aí. Pessoa portadora de trombofilia pode fazer lipo? Pode, tá? Depende da trombofilia, tem vários tipos, né? Uma das mais comuns é o fator 5, não sei qual que você tem, mas pode. A gente vai tomar alguns cuidados a mais, tá? O uso de Clexane, no pós-operatório, meia antitrombo, alguns cuidados no intraoperatório também, como bota, mas a depender não tem contraindicação também.
Isso aí. Gente, tem mais alguma pergunta? O pessoal está com mais alguma dúvida? Eu não sei, deixa eu ver aqui para mim se veio mais alguma do que eu acho que a gente já falou de tudo. Para o doutor, veio mais alguma que você acha que a gente não comentou, doutor? Eu acho que todas as vezes a gente comentou. Para o pessoal aí que fez alguma pergunta, que a gente acabou, teve algumas que vieram duplicadas, essa live fica salva no Instagram da Clinicar, que é o local que eu e a doutora Diana atendemos em Curitiba. Então, para quem quiser rever toda a live e aprender um pouquinho aí, é só acessar o Instagram